Tá bom. Meus irmãos, sob as bênçãos de Jesus, a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento sobre os seus ensinamentos e com eles possamos agir de acordo com as leis divinas. O nosso boa noite, um bom dia ou boa tarde aos que nos assistem, aos médiuns, irmãos, aos amigos que agora, como encarnados, juntos, participando com esse grande afeto em nossas reuniões, os nossos irmãos também de outro plano. O nosso estudo de hoje, bem-aventurados os aflitos. Se porventura alguma gota de lágrima surgir em uma face de algum dos presentes, não se sintam tristes, não sintam, de certa forma, com remorso. É apenas uma gota de limpeza em nossa face, nos dando uma chance de revigorarmos e continuarmos nessa jornada. Bem no início da nossa imagem aqui, no alto, vemos a mão de Jesus batendo a porta em cada casa, em cada coração. E quando Jesus convidou para que aqueles fossem ouvir o seu sermão, ele convidou para que cada um subisse ao monte ou à montanha, para que tivesse a capacidade de vê-lo, de sentir, de ouvir. Mas não é uma subida física, não é uma escalada geográfica, mas é uma subida de ascensão mental, psicológica e, acima de tudo, espiritual. Bem-aventurados os aflitos. O título traz na passagem do Evangelho, em todas as religiões de escola cristã, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos, sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição de justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, verso 4 e de 6 a 10. Em todas as casas do cristianismo, estudam essa bem-aventurança. Qual seria o motivo de resignação para este capítulo do Evangelho, os itens 12 e 13? Eu faço um convite para que cada um de nós possamos, nesses poucos minutos, fazermos um exame, um esfregaço de lâminas, que quando assim vamos consultar os nossos médicos da terra, nos solicitam os exames laboratoriais. E no esfregaço da gota de sangue, na lâmina, ali no laboratório, se faz um estudo de possíveis causas fisiológicas que se encontram naquele instante atormentando a nossa saúde biológica. É uma microscopia com laboratórios de alta tecnologia. Esta é a solicitação que os médicos da Terra nos convidam quando visitamos as casas e hospitais para as enfermidades físicas.
mas bem-aventurados os aflitos. E qual seria a microscopia espiritual, a microscopia que estamos aqui hoje fazendo neste hospital, casa de oração e escola? Quem é que precisa e tem essa necessidade? E qual a justificativa de fazer esse exame? Todos nós passamos por adversidades, e o que faz fisiologicamente criar uma imunidade é cada vez mais, ao estarmos em contato com o patógeno, que a imunologia traz a explicação que a imunidade natural é uma das mais importantes para a nossa saúde física. E é por isso que desde criança, pequenos, nossos pais, os nossos avós, permitiam nós, na nossa caminhada, engateando, pudéssemos arranhar as mãos, cair com os joelhos e, passando na nossa fase de desenvolvimento, levantar, cair novamente e caminhando, entrando em contato com o pó, com a poeira, com o machucado, com as feridas do corpo. E em contato com as pessoas, porque a lei de sociedade é soberana e não estaríamos e jamais poderíamos estar imunes numa vida isolada física, mentalmente, socialmente. Na caminhada física, nos tornamos mais resistentes. Os nossos ossos, já se sabem, que através da atividade constante de impacto, vai dando uma resistência no tecido ósseo, e esse tecido, que é um pouco esponjoso, vai se tornando com trabéculas cada vez mais fortes e resistentes para nos tornar, no nosso sistema músculo-esquelético, osteomuscular, articular, capaz de dar a nossa jornada e caminhada, ascensão na nossa vida terrena. Esse é um aspecto fisiológico, natural, do desenvolvimento psicomotor de toda a criatura. Mas aqui somos uma casa de oração. Falamos da microscopia física, não, da microscopia espiritual. E por isso que viemos consultar na radiação espírita cristã. Haveria uma justiça das aflições? Haveria uma justificativa para falar: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Sem exceção, talvez o milagre, alguém poderia dizer: não tenho, não passo, não passei, nunca passei por uma aflição, por uma dificuldade, por uma dor. Mas, na realidade que nos encontramos, todos encarnados e desencarnados, sem exceção, passamos por essas aflições e essas dificuldades. E onde estaria essa justiça? De tamanha e tantas injustiças terrenas, sem a certeza de uma vida futura, da imortalidade da alma, não poderíamos jamais pensar, aos olhos da vida presente, uma justiça terrena. Seria um contrassenso, uma enganação lá do Evangelho, Jesus afirmar há mais de 2000 anos, porque por 2000 anos, várias injustiças ainda perduram. Ou seria um contrassenso, ou seria um engano. Mas não é dessa justiça que Jesus quis demonstrar e explicar, e diante daquela agonia de Pedro, da sua revolta pelas injustiças com o grande mestre Rabi, ele sabia que a justiça não era a justiça do povo romano, judeu, e nem dos homens.
E por isso que ele havia de solicitado e pedido para que Pedro embainhe a sua espada. E por que então alguns sofrem mais do que outros? Porque uns nascem na miséria, tantas diferenças, riquezas, sem nada terem feito à primeira vista? Seria uma grande justiça ou um grande privilégio para alguns. E aí o Evangelho, Kardec, os Espíritos trazem essa luz, uma compreensão para entendermos o porquê da justiça, das aflições e ser bem-aventurado. Toda contrariedade, todos os problemas têm uma causa. E se, tendo essa causa, ela haveria de ser uma causa justa, porque se não fosse justa, seria uma injustiça. Nos encontramos atualmente aqui, e a indagação que faríamos: em qual arena estamos participando? Em qual palco estamos participando? Em qual plateia estamos presentes? Em 2023. Estamos participando igual a arena romana, na época dos gladiadores, das imagens, dos sacrifícios, da lança em riste? Qual é o palco em nossas vidas e o que estamos exercendo como atores? Pais, filhos, irmãos, tios, avós, trabalhadores, servidores públicos, servidores das instituições privadas, servidores e empregadores, homens com a missão de gerir não apenas os seus bens, mas gerir em prol também da sociedade. O que estaríamos fazendo de fato para explicarmos o porquê de estarmos aqui, diante de tantos acontecimentos na justiça humana, ou questionamentos da justiça divina? E o Evangelho traz essa explicação. A lei humana alcança certas faltas e as pune. Está no Evangelho, Kardec explicando. E toda falta, ele coloca toda, não é algumas, toda falta, por menor que seja, uma única infração à sua lei, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido pelo erro que cometeu. Não é incomum nos depararmos numa situação das nossas vidas do dia a dia, ao dirigirmos o veículo, o automóvel, passa-se alguns dias, meses, recebemos aquela cartinha, aquele convite semelhante àquela imagem, com a notificação, com a placa do carro, falando a velocidade, falando o local. É como se fosse um Big Brother regional, falando as nossas faltas, simples infrações. Nos sentimos desconfortados quando assim acontece. Injustiçado, porque não havia intenção do dolo. Mas isso são pequenas regras importantes da nossa convivência, mas não as mais importantes, necessárias, mas que servem como alerta para pensarmos e transferirmos também do físico, material, social, para o mental e espiritual. Causas atuais das aflições. Na maioria das vezes, boa parte das nossas aflições atuais são as contrariedades da vida que têm a causa dos nossos atos da vida presente. Outras talvez não, mas quantas uniões infelizes que acontecem nos nossos relacionamentos,
afetivos, uniões frutos de vaidade, nas quais os corações não serviu de nada. Jovens enamorados que se encontram, casam, têm filhos e percebem que não havia nenhum vínculo além daquele sensação temporária de atrações físicas. E assim perpetuam com essas relações afetivas, sendo isso apenas uma causa atual e que ninguém está condenado eternamente a ter vínculos de tristeza, de ódio, de rancor, de vida social, para que não possa haver um progresso das duas pessoas. E quando assim não é possível, podemos tomar atitude para continuarmos progredindo espiritualmente, sem nenhum tipo de contrariedade ou de prejuízo àquele companheiro ou companheira. A lei do amor, para que cada um possa estar amando junto, próximo ou mesmo à distância. Tormentos afetivos, causas atuais, quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combater desde cedo, desde crianças, os pequeninos, nas manifestações de más tendência. As crianças deparando aquele relacionamento não positivo de pais que se agridem, e ela convive desde cedo. Tormentos afetivos temporários, problemas atuais, que não têm a necessidade de se colocar como algo, uma causa anterior, além do que das nossas resoluções do presente. Não há pena eterna, e por que poderíamos perpetuar esses mesmos equívocos? Hoje os espíritos estão diferentes aqui. Há uma expressão dita ali, que a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Fiquemos mais sábios, aprendamos a ficar mais sábio. Assim foi a orientação do guru indiano, e a explicação está ali no alto. Quando algo te machuca, você poderá e pode ficar ferido, ou ficar mais sábio. Essa é a escolha. Esta é a minha e cada escolha de cada um de nós. Quanto mais cedo as coisas te ferirem na sua vida, mais sábio você deveria se tornar. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas ficam feridas. Não é importante, não seria melhor que a sua inteligência fique do seu lado? E que deixássemos essa ferida, essa cicatriz, não perdurando em nossas vidas? Essa é uma explicação que traz o Evangelho, em outras orientações não evangélicas, dos tormentos afetivos e atuais em nossas vidas, que continuamos nos lamentando, falando da situação que aconteceu há 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 200 anos atrás. Mas nós estamos falando de causas atuais. Nós não estamos falando de causas anteriores. Tormentos alimentares, problemas que vemos aqui na nossa roupagem carnal. Utilizamos de maneira equivocada, errônea, os nossos tão benéficos alimentos, e após aquele abuso desnecessário, buscamos recursos da medicina, utilizando aquele elemento ali, que a pessoa fala que a culpa foi do engolve. E há um provérbio tibetano que orienta que o ideal para a nossa vida, para a nossa felicidade, seríamos seguir essas seguintes 3 regras. A regra primeira seria alimentarmos pela metade.
A segunda regra seria andarmos o dobro. E a terceira seria sorrirmos 3 vezes mais em nossa vida. Esses tormentos que tanto reclamamos, falamos que está atrapalhando a nossa roupagem, frutos simples da nossa ação da vida presente. Nada a ver de vida passada. Quanta inveja, quanto ciúme, quanta ambição. Vemos a imagem de um veículo aí, de um carro antigo, de um ano não recente aqui de 2023, um ano de 2008. E segundo esses orientadores dos grandes bilionários, esse veículo pertence ao grande bilionário chamado Buffett, que tem uma fortuna estimada monetariamente em torno de 84 bilhões de dólares. Ele tem outras posses, outras propriedades, mas segue também andando pelo seu veículo do ano 2008, naturalmente na sua cidade. Ele tem os veículos mais caros também, mas isso não é um motivo para ele pensar em querer, como alguns que não têm nenhuma porcentagem, milésimo da situação desse grande bilionário, e se envolve em pesadelos, em tormentos financeiros por anos, sem ter essa necessidade verdadeira para a sua felicidade ou para o seu benefício. Ali mesmo temos a imagem de um outro bilionário brasileiro, conhecido como Barsi, e segundo o relato desses mesmos homens da Bolsa, ele até pouco tempo ia para o seu trabalho, para o seu escritório, pelo metrô da cidade de São Paulo. Mas nós nos encontramos nos tormentos monetários, prestações a longo prazo, para ter, mostrar e ter ambição que aquilo que nem sempre há necessidade premente em nossas vidas. Ter não é pecado, é um mérito, é justo, mas é importante ter um conhecimento do que é de fato necessário para a nossa vida, para a nossa felicidade. Busquemos marcas da vida fisiológica, da vida material, importantes, mas possamos buscar marcas espirituais em nossas vidas. Aquisições que vão nos trazer verdadeiramente a possibilidade de que as provas atuais ou provas futuras não se tornem tormentos eternos, e essas aflições sirvam como experiência, momento importante para a nossa evolução. O atleta é capaz de receber o seu prêmio após anos de dedicação física. O atleta espiritual, espíritos milenares que somos, temos que fazer as nossas marcas e os nossos índices espirituais, para continuar perdendo, errando em aflições e dificuldades, mas com essas experiências nos tornarmos mais sábios, mais prudentes. Criar tormentos está em nossas mãos, a possibilidade de criá-los e de evitá-los. Não é trabalho da casa de oração, não é trabalho da casa espírita, não é do pastor, não é do padre, não é do guru. Pergunta 123 do Livro dos Espíritos: os espíritos seguem o caminho do mal ou do bem? Podem ser livres para escolher entre um e outro. Caminho da porta estreita ou porta larga é um critério que cada um de nós temos essa opção. Em todas as nuances da vida, política, econômica, afetiva, material, espiritual, que é a mais importante.
As escolhas são nossas, individuais, não são coletivas. Se sucessivas escolhas equivocadas individuais se somarem, coletivamente também traremos e absorveremos essas consequências. Mas a evolução e o progresso, como os nossos pais, que falamos no início da caminhada, não nos colocaram de maneira fixa para levantarmos e caminharmos. Nos colocou a possibilidade de continuar andando e caminhando para que, no momento certo, soltassem as mãos e cada um seguisse o seu caminho. Bem-aventurados os aflitos, o que levamos na nossa vida, o que adquirimos e estamos adquirindo. No fim, você não vai levar o que juntou fisicamente, você leva o que espalhou, o que você deixou, não palpável, mas mentalmente, espiritualmente, naqueles que nos cercam. Esse é a verdadeira fortuna que nem as traças jamais poderão corroer, porque fica eternamente nas mentes e nos corações daqueles que espalhamos o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso amor, a nossa fala sincera para que chegue até lá, mesmo além do trabalho físico, à distância, pelo fluido magnético, fluido universal, levando as pessoas, levando as almas nas nossas orações. Queríamos estar naquela situação, daquela imagem do nosso lar, de chegar no portal e poder entrar, mas para isso é necessário um trabalho. É necessário um trabalho individual, dia a dia, diário, eterno, em toda a nossa existência. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. O nosso guarda-roupa talvez poderá estar em excesso na nossa casa, no nosso lar. As gavetas, os armários, os sapatos, as camisas, os ternos, os blazers, as joias, os adereços, os brinquedos espirituais, não, os brinquedos materiais das crianças que somos. Mas ao fim de tudo, sem exceção, o armário será o mesmo, será igual àquela imagem à direita. Será o mesmo armário, que será depositado, não aquilo que guardamos no nosso guarda-roupa, será depositado e se transformará em pó. Para alguns, poderá ainda continuar em aflições após a passagem do corpo físico. Para outros, aquele armário, aquele gaveta, não terá nenhum significado. Não estará lá, não estará sentindo, porque as marcas espirituais e as conquistas foram outras. As aflições da vida presente, importantes para todos nós, ficaram como experiências para que pudéssemos ser melhor em novas existências, em novas vidas, em novas roupagens, em novas e futuras transações terrenas. Motivos da resignação, então, a explicação. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Estamos aqui no hospital, na escola, estamos na penitenciária, e Jesus indica a recompensa, que espera os que sofrem com resignação, e faz abençoar o sofrimento com o início da cura, tendo a resignação de saber daquele momento que estamos passando por essa prova, para servir então como o início da nossa cura, não física, mas a nossa cura espiritual, porque nada disso será eterno em nossa existência. Fabline, hoje os Espíritos estão nos ajudando aqui, com essa musiquinha aqui eu nunca vi. É necessário mudarmos um pouco o nosso olhar.
trocar a lente. Essa lente que enxergamos, essa minha, recente, sem ela não consigo ver, não consigo enxergar, muito menos ler. São órteses que nos são fornecidas para continuarmos andando. A outros é colocado uma prótese de joelho, de ombro, mas é mudar o olhar com esse instrumento, o óculos, a luneta, o satélite, seja ele o Hubble ou qualquer outro tipo de satélite, enxergarmos a vida além da vida física, metafísica, material. Não importa a concepção de céu ou inferno, pensando e enxergando que seremos e continuaremos ser, em vidas futuras, o que de fato somos na nossa essência. Somos corpo? Somos matéria? Ou somos seres espirituais em experiências, seres espirituais em experiências materiais? Motivos da resignação. Recentemente, houve uma experiência no Rio de Janeiro de um médico que teve que fazer uma cirurgia com umas crianças, e essa cirurgia apareceu na BBC de Londres. Talvez essa imagem aqui não será possível por problema técnico, mas a pergunta que eu faria especificamente, se não for possível de ver essa imagem, é a seguinte: a pergunta: algum de nós atualmente possuímos ainda alguma demanda física com alguém da nossa existência terrena? Uma demanda física, psicológica, de maneira que possa nos comprometer? Alguém poderíamos, pensando, não precisa responder, pensar qual que seria a possibilidade desse tipo de experiência, se caso essa experiência perdurasse por mais tempo? Se você, se eu, se nós não estamos conseguindo, lá, a imagem conseguiu aparecer, vejamos ali, os gêmeos unidos pela cabeça foram separados por uma série de cirurgias. Gêmeos chipófalos. Arthur e Bernardo passaram por 7 procedimentos. Mais de 100 profissionais atuaram nessa cirurgia. Iniciou com a prece. A pergunta que eu fiz: tem ou possui algum desafeto? Talvez, porventura, uma rara exceção, alguém pensou e disse sim. Algum de nós aqui, talvez já jogou na Mega Sena, e a possibilidade de conseguirmos o bilhete premiado é 1 em 50 milhões de possibilidades. Joguei no bilhete, teria a chance de 1 em 50 milhões. Imaginemos que, porventura, esse mesmo desafeto, que não resolvêssemos os nossos problemas atual, nós entraríamos com a possibilidade de sermos mais felizes, mais sortudos do que ganhar na Mega Sena. A probabilidade seria bem menor do que 1 em 50 milhões. Seria uma probabilidade de 1 em 200 mil. 1 em 200 mil. Para nascermos juntos, reencarnados, como siameses. E 1 em 300 milhões de pessoas aí que nós temos para reencarnar,
E o sexo feminino, que produz na vida fértil de 300 a 500 óvulos. E o homem lança para fazer o milagre da vida 200, 300 bilhões de espermatozoides. Dentro da probabilidade, o milagre de se juntar o óvulo ao zigoto, iniciar o processo da fecundação, até chegar à nidação, fixação do óvulo no útero e iniciando o milagre da vida. Então, a nossa possibilidade de nascer, estar mais próximo daquele possível desafeto seria grande, se fosse mal resolvida. Mas não é desejo do Pai, nem desejo de ninguém que você tenha essa sorte. Você consiga ter essa sorte para a próxima encarnação. É uma diferença muito grande entre subjugação humana e submissão da vontade divina. Essas crianças que passaram por essa cirurgia, semelhante ao que aconteceu aqui em Goiás, só que aquela do Rio de Janeiro é mais grave, porque foi unida pela cabeça. Essas crianças não foram submetidas a uma subjugação humana, não com determinismo, porque através da vontade do trabalho dos pais e dos médicos, foram atrás para que aquela prova momentânea não se perpetuasse como expiação. Poderia ser uma expiação iniciar o início da encarnação até o final, mas foi uma prova que eles passaram, e que as nossas crianças aqui de Goiás estão passando, que os pais estão passando, mas já não é mais uma expiação, é uma provação. E as provas, como Kardec explica, está ali, tem como objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e resignação. Mérito em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações. O sofrimento, a aflição, o espiritismo não é adepto da autoflagelação, do autoextermínio, do masoquismo, da dor, não. É apenas um elemento propulsor. Pesquisarmos, trabalharmos, vermos e analisarmos aonde podemos fazer, realizar, para melhorar, para que não se torne uma prova futura. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas para curar as chagas das almas. No nosso corpo físico, passa-se diante de uma agressão, no processo infeccioso, 5 sinais flogísticos, que classifica-se como calor, rubor, tumor, dor e perda da função. São sinais flogísticos da inflamação do processo infeccioso. Mas nós não temos que passar por esses momentos fisiológicos eternamente. Nós não podemos perder a nossa função espiritual. Não podemos perder a nossa função espiritual na nossa existência. Meia hora de trabalho, 30 minutos de auxílio ao próximo, muitas vezes consegue alterar profundamente os nossos destinos. Chico Xavier nos orientou para falarmos verdadeiramente: bem-aventurados os aflitos, porque assim serão consolados. Possamos ter como um pequeno exemplo essa imagem que há poucos meses tivemos a explicação dada de um jovem que resolveu ali, numa existência, de ter a simplicidade como um carro, a simplicidade de um pequeno veículo, o mais simples. Viver na lealdade de um pequeno animal, ainda considerado como irracional, mas ter a liberdade de um viajante espírita de braços abertos para partir para a própria pátria espiritual, não mais com as aflições terrenas. Que em todas as dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Bendize a dor que me trouxe a dor do equilíbrio, assim Emmanuel em Fonte Viva, no capítulo de Glorifiquemos. A dor como purificação
Não, a dor como apenas uma demonstração que algo se encontra errado. Se, porventura, um processo infeccioso iniciasse na nossa dentição, e não houvesse aqueles sinais que citamos, e não houvesse a inflamação, nós iríamos perceber simplesmente após a queda dos nossos dentes. E a dor traz essa linguagem silenciosa em nossas vidas, silenciosa as espirituais, e não silenciosas como sintomas no nosso corpo físico. Burilar a pedra bruta em pedra bolida, orar e glorificar eternamente, com paciência, com humildade e resignação. E levemos com a caridade para nos sustentar como a terapêutica da alma e do espírito. Glorificada seja por onde fores, mão que te faz o sol, apoio e ninho, para todos os tristes do caminho, mão que recorda um lírio aberto às dores, mãos generosas, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em resplendores, mãos que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe, os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto, fiz-te a luz que passa, enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade és o dom que nos irmana, amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Bem-aventurados sois vós, os aflitos.